Olá! O programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar. A Federação Espírita do Estado de São Paulo sente-se honrada em ter você como telespectador. Estamos às vésperas do dia de finados. Há pessoas que ficam muito tristes nessas datas, pela saudade do ente querido que se foi. Será que do outro lado nossos parentes também sofrem? Todos nós gostaríamos de tê-los sempre conosco, ao nosso lado. Como fazer para demonstrarmos o nosso grande amor a eles? A professora de História Vera Milano tem essas respostas. E para elucidar aqueles que nos enviam e-mails, trouxemos outra educadora, a pedagoga e espírita Celisa Maria Germano. Tudo isso e muito mais você vai aproveitar nesses momentos que estaremos juntos e quem sabe dar um sentido para a sua vida. Fique conosco! Hoje trouxemos para vocês a médium de pintura mediúnica Regina Aparecida Napoleão. Regina, quanto tempo você é médium de pintura mediúnica? Há cerca de mais ou menos 5 anos. Mais ou menos 5 anos. E como você chegou à pintura mediúnica? Eu havia terminado alguns cursos da casa, inclusive a pintura mediúnica, que eu já havia cursado o 2º ano. E dentre as práticas de exercícios na pintura, no curso de médiuns, existia também a pintura. E concluído o curso, um dia eu estava no saguão apreciando as obras da casa e me deu uma vontade incrível de participar também deste trabalho. E eu procurei o primeiro andar, fiz a inscrição, fiz alguns anos de curso e posteriormente eu fui chamada para participar do trabalho. Ah, sim. Esse primeiro treinamento que você fez chama-se treinamento mediúnico para médiuns de pintura mediúnica, não é? Quanto tempo durou? No meu caso, eu levei cerca de quase 2 anos, cerca de, acredito, 1 ano e meio, mais ou menos. Certo. Para concluir o 2º semestre do 2º ano, eu fui convidada pela então professora do curso, né, que ministrava, para que eu participasse dos trabalhos da pintura. Muito bom. E hoje você é uma médium, assim, excelente, que todas as pessoas gostam muito. Obrigada. Tenho que dizer, ela passou o dia inteiro aqui na FESP, no dia da festa, em homenagem a Allan Kardec, pintando em livros, né? Então, uma médium bastante disciplinada, muito equilibrada, que consegue fazer esse trabalho, não é? E eu também gostaria de esclarecer os nossos telespectadores que nós, no treinamento mediúnico para a pintura, nós não fazemos com que o médium vire um médium de pintura mediúnica, seja um médium. Na verdade, nós procuramos sempre equilibrar o médium, porque se ele já tem essas tendências mediúnicas, isso ele já traz consigo na encarnação. Não é, Regina? Então, naturalmente, você já chegou com essa mediunidade e aprimorou, naturalmente, esses dotes. Com certeza, porque eu não pintava. Eu até gostava de desenhar, mas eu não tinha assim, a capacidade nem motora e não conseguia pintar com tinta acrílica e a óleo. E no final do treinamento e depois de ter iniciado o trabalho, eu fui me aprimorando aos pouquinhos e ainda estou em fase de aperfeiçoamento. Você é modesta, né? Porque para mim você já está muito pronta. Obrigada. Então, Regina, nós vamos deixar você tranquilazinha para poder fazer a sua pintura e no final do programa nós vamos mostrar aos nossos queridos telespectadores. Obrigada. Fique à vontade. Dá licença. A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOI, localizado na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista. Acompanhe as obras das edições FESP.
Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro com 70% de desconto na livraria da FESP, localizado na rua Maria Paula, 140, Bela Vista. Presente em nossos estúdios, Vera Cristina Marques de Oliveira Milano, que é professora de História, expositora da doutrina espírita da FIESP. Já foi diretora do Departamento de Evangelho no Lar e autora do livro de Evangelho no Lar, Nosso Encontro com a Paz, que são orientações e roteiros, esclarecimentos de dúvidas para você que vai fazer o Evangelho no Lar. Ela é trabalhadora das assistências espirituais da FIESP, como consolo, perda de entes queridos, prevenção ao suicídio, depressão e assistência à família, entre outros. Atualmente, ela é diretora do DEPOI, que é o Departamento de Orientação e Encaminhamento da FIESP. Esse departamento é a porta de entrada para todos que procuram a FIESP. Hoje ela está aqui entre nós para nós conversarmos sobre o Dia de Finados. Vera, muito obrigada por estar conosco aqui nos nossos estúdios, falando sobre esse assunto tão importante para o dia de hoje e que muitas pessoas ficam tristes e muitas pessoas, seria uma primeira pergunta para você esclarecer os nossos telespectadores, porque muitas pessoas, a maioria das pessoas tem medo da morte, Vera. Boa tarde, Silvia, antes de mais nada, boa tarde a todos. Que nós possamos realmente levar a todos nesse momento algum esclarecimento dentro da visão espírita da vida, né? E nós percebemos que esse temor da morte é algo muito inerente ao ser humano. Todos nós temos aí as nossas dúvidas em relação a esse momento e todos nós, por termos essas dúvidas, nós tememos o desconhecido. Mas se nós formos analisar, existem algumas causas muito interessantes que geraram esse temor da morte. E uma das causas é justamente o desconhecimento, a nossa ignorância em relação a nós mesmos. Quem somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que é a dor, para onde vamos, de onde viemos. E, além disso, existe também, aí nesse temor, também a providência divina atuando. Porque a vida nossa aqui no plano físico, ela é tão importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, que Deus nos coloca em todos nós o instinto da conservação dessa vida. E nós percebemos que em qualquer ameaça que nós sentimos, que pode afetar a nossa vida física, nós reagimos para proteger a vida. Então isso já revela que Deus colocou em todos nós, instintivamente, essa noção de termos que proteger a vida. E isso gera para nós também um temor da morte, no nosso mau entendimento. Além disso, as tradições religiosas, com exceções de algumas filosofias e algumas religiões do Oriente, que já falam e esclarecem sobre a vida após a morte do corpo físico, nós percebemos que as religiões criaram para esse momento uma noção de muita tristeza, sem esperança, é um momento lúgubre, é um momento de tristeza fúnebre. E às vezes nós chegamos até a fazer comentários assim, coitado, desencarnou, morreu, né? Morreu. Nem usamos o termo desencarnar, usamos morreu. Então, como se isso fosse um castigo. E nós percebemos que isso tudo é fruto de ignorarmos a nossa realidade espiritual, o que estamos fazendo aqui. E nós precisamos realmente, para combater esse temor, nos esclarecer. Né? Nós precisamos de esclarecimento sobre isso. Então, Vera, diante disso que você nos elucidou, como a doutrina espírita, então, vê a morte? Isso é muito bom, né? A doutrina, primeiro, quando nós falamos em doutrina espírita, nós precisamos sempre lembrar
que a doutrina espírita ela está contida em 5 obras básicas da codificação. E o principal livro dessa codificação é o Livro dos Espíritos. E acontece, Silvia, às vezes uma coisa interessante, porque às vezes nós aconselhamos as pessoas assim, leia o Livro dos Espíritos, e às vezes o assistido, o aluno fala assim para nós, não quero saber esse negócio de espíritos, né? E nós aí lembramos, mas nós somos espíritos. Nós somos espíritos nesse momento encarnados. Então, o Livro dos Espíritos, ele fala de nós. Quem somos? O que estamos fazendo aqui? Ele nos traz as respostas que são respostas tão importantes que se nós mergulharmos na busca desse conhecimento, nós vamos poder mudar toda a nossa vida, nossos conceitos, nossa escala de valores, nossos interesses. E era justamente no Livro dos Espíritos que os espíritos benfeitores da humanidade nos esclarecem que a morte não é o nada, não é a porta para o nada. É simplesmente o retorno nosso para o mundo espiritual de onde viemos. E uma das coisas mais bonitas desta revelação é sabermos que nós conservamos a nossa individualidade. Quer dizer, despertamos no mundo espiritual exatamente como somos. Despertamos com os mesmos valores, com as mesmas preferências, com os mesmos gostos. Despertamos levando os mesmos afetos, levando o conhecimento que adquirimos, levando os acertos, os desacertos, as coisas que trabalhamos, as coisas que ainda não conseguimos aprender. Então, abrimos os olhos no mundo espiritual, mas tendo a certeza de que continuamos a ser nós mesmos, ligados aos mesmos interesses. Então a doutrina veio trazer luz para esse momento inevitável. Todos os seres vivos nascem, crescem e vão morrer, desencarnar, né? Nossa, que maravilha isso que você está dizendo. Mas diante de tudo isso, qual é a condição do espírito depois que ele desencarna, depois que ele deixa o corpo físico? É sempre de felicidade, de tristeza, de saudade? Como você poderia nos esclarecer sobre isso? Olha, é sem dúvida um misto de tudo isso e ao mesmo tempo nós precisamos ter a certeza de que cada um de nós vai ter um despertar muito individual no mundo espiritual. Porque cada um de nós construiu a sua história, tem a sua bagagem, tem os seus conceitos, os seus apegos ou não ao mundo material. Cada um de nós tem uma noção, tem uma fé, tem valores morais. Então, quando despertamos no mundo espiritual, nós somos levados justamente para que nós possamos ter essa continuidade da nossa vida que tivemos aqui, mas os espíritos nos esclarecem que nós passamos por um momento de perturbação. Mas não é uma perturbação como nós entendemos, é um momento em que nós precisamos de um tempo para entender o que está acontecendo conosco. Reajuste, no caso. Eu gosto muito de comparar esse momento à chegada do bebê, quando o espírito reencarna. Porque quando o bebezinho chega na nossa família, ele precisa de cuidado, ele precisa de quem cuide, ele precisa de quem troque a roupinha, de quem dê banho, de quem ensine as coisas. Quando nós retornamos para o mundo espiritual, é algo semelhante. Nós precisamos de ajuda e de um tempo para nos readaptarmos a esse novo plano da vida. E cada um de nós, essa perturbação, esse tempo de adaptação pode variar. Para uns varia em questão de segundos, dependendo da sua evolução. Para outros demora horas, para outros meses, para outros anos. Então a gente percebe que esse nosso despertar é independente do nosso tipo de morte do corpo físico. Mas sim é totalmente relacionado com a nossa evolução moral, com o nosso apego ao mundo material, com a nossa confiança em Deus, com a nossa fé, com os nossos valores éticos, enfim, com a nossa verdadeira propriedade. Cada um de nós tem o seu despertar, mas nunca nos faltará, ao despertar no mundo espiritual, o amparo para que nós possamos nos readaptar na vida espiritual.
Aí nós lembramos de Jesus, não é? Quando disse a cada um segundo suas obras, não é verdade? Exatamente. Vai despertar no mundo espiritual, pelo que eu estou entendendo, que você explicou muito bem, melhor aquele que mais cumpriu o seu dever, que mais amou o seu próximo, não é? Então, como a doutrina espírita é essencialmente cristã, é realmente o cristianismo redivivo, não é, Vera? E foi muito bom você fazer essa colocação, Silvia, porque Jesus foi um momento apoteótico na história da humanidade, na confirmação dessa vida espiritual. Nós nunca podemos nos esquecer que ele, a todo instante, ele falava para o espírito imortal. Ele não educou o ser que vive uma vida, ele educou o ser que é imortal, que tem um planejamento divino para chegar aonde ele chegou. E ele, aquele momento em que ele, logo após o seu desencarne, que ele retorna para nós, momentos depois, né, revelando, comprovando, olha, eu estou aqui, a vida continua. Quando apareceu para Madalena. Para Madalena, depois inúmeras vezes para os apóstolos, para os discípulos, para as pessoas que ele sabia que poderia fazer essa aparição de forma sendo útil, mas que era um recado para toda a humanidade, né? Mostrando que a vida continua. A vida continua. Ou seja, Jesus já falava de tudo isso que hoje nós estamos estudando na doutrina espírita. Ele né? vem educar o espírito imortal. Que lindo, não é mesmo? Então, agora, do outro lado, nós falamos da vida do espírito, quando ele chega na vida espiritual. E o lado de cá, aqueles que ficam com a saudade imensa, como trabalhar, Vera, essa dor da saudade, esse sofrimento da saudade? Sem dúvida alguma, essa é uma dor que a única solução é a obediência e a resignação às leis divinas. E essa obediência, essa resignação, ela só surge através do conhecimento. E nós percebemos muitas vezes que essa obediência e essa resignação, para ser construída diante desse momento, ela precisa que nós tenhamos esta certeza, que esse ente querido nosso continua vivo. E que se existe um amor que nos une, que existe um afeto, se existe uma afinidade, o amor é lei em todo o universo. Isso é sinal de que nós já trabalhamos esse afeto muitas vezes e que nós vamos nos reencontrar. Mas para que esse reencontro seja possível, cada um de nós tem que cumprir as suas tarefas até o final. Porque realmente nós precisamos confortar essas pessoas, porque é uma dor imensa a partida de um ente querido, mas nós lembrarmos que nós ficamos sem o convívio físico, mas o amor que nos une, a saudade que nós sentimos, é justamente a prova de que o amor continua. O amor continua. E Deus vai nos permitir reencontrar esses nossos entes queridos na nossa caminhada, com certeza. Vera, nós precisamos fazer um pequeno intervalo, mas nós voltaremos já já. Fique conosco, caro telespectador. A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOI, localizado na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista. Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro com 70% de desconto na livraria da FESP, localizado na Rua Maria Paula, 140, Bela Vista. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida. E estamos entrevistando a expositora Vera Milano. Vera, continuando, há pessoas que dizem que nós não podemos fazer preces pelos nossos entes queridos, aqueles que já desencarnaram, como nós dizemos, que perderam o corpo físico,
porque nós os atraímos para a nossa casa. O que você tem a nos dizer sobre isso? Silvia, também nisso nós precisamos esclarecer bem as pessoas, né? Porque a prece é uma atitude de amor. E o amor jamais tem contraindicação. Então, nós percebemos que, na realidade, as pessoas não entendem o que é uma prece. A prece não é só o momento em que eu me recolho para pedir alguma coisa a Deus, mas é, sim, um diálogo amoroso, onde nós emitimos luz e recebemos a luz. O que é essa luz? É o amparo divino, é a ligação com Deus, é a nossa sintonia com o Criador. Então, quando nós pensamos nos nossos entes queridos que já estão na pátria espiritual, nós precisamos sempre lembrar que essa nossa vibração de amor para eles vai ser extremamente benéfica. Vamos traduzir isso na nossa linguagem do dia a dia. Nós percebemos que daqui a pouco nós estamos do outro lado da vida. E a prece chega para quem está do outro lado da vida com a alegria de ser lembrado, com a alegria de ser amado, de receber de nós uma manifestação de amor. E quem não gosta dessa manifestação? Daqui a pouco nós estamos do outro lado da vida e vamos ficar muito felizes quando nós recebemos esse pensamento, essa vibração, porque o pensamento, ele não fica limitado à atmosfera terrestre. Ele viaja pelo universo e ele alcança os nossos entes queridos onde eles estiverem. Então, nós percebemos que os espíritos, quando recebem essa nossa vibração de amor, isso chega para eles como uma força, como um encorajamento, como uma alegria. Jamais os atrairemos para perto de nós ou para dentro da nossa casa com uma atitude dessa de amor. Pelo contrário, se eles muitas vezes ainda estão ali próximos de nós, ou se eles ainda estão perdidos, desorientados, a nossa prece vai servir como um socorro para ele, como um pedido de socorro para o nosso ente querido. E nós percebemos que quando nós realmente fazemos essa conversa com Deus, de sairmos do chão, nos elevarmos, conversarmos com Deus, mandarmos força, coragem, ânimo, nós realmente, quando nós terminamos a nossa prece, nós estamos muito bem. Nós nos sentimos bem. Por quê? Porque essa atitude de amor nos sintoniza com Deus, e a sintonia com Deus beneficia em primeiro lugar a quem buscou essa sintonia. Então, nós precisamos lembrar que esses nossos entes queridos precisam ser lembrados, precisam continuar a ser amados, mas principalmente que nós pensemos neles com amor e com alegria. Com a certeza de que eles precisam de receber esse nosso pensamento positivo, porque o pensamento chega até eles. Agora, dependendo do pensamento que eu imito até eles, eu posso ajudá-los ou eu posso prejudicá-los. Se o meu pensamento leva a desespero, revolta, mágoa, ele não vai ficar bem recebendo isso. Então é preciso que a pessoa que faça a prece, pelo que eu estou entendendo, que você diz, faça com desprendimento, né? Não querendo que o seu familiar fique sempre na nossa casa, do nosso lado, porque ele tem já um caminho a seguir, uma tarefa provavelmente no plano espiritual, não é? Então, se essa prece for feita com desprendimento, naturalmente, ele estará melhor do que antes. Sempre a prece verdadeiramente amorosa, não é? E nós pensarmos assim, a prece é uma demonstração do nosso amor por eles. E quando a gente ama, nós queremos que o nosso ser amado esteja bem. Então, que na nossa conversa com ele, nós em pensamento, nós nunca nos comuniquemos com eles com desespero, com revolta, com tristeza. Nós levemos até eles exatamente o que eles precisam, que nós desejamos que eles estejam bem, que eles estejam dando continuidade da vida, que eles estejam estudando, porque no mundo espiritual a vida é ativa.
onde há vida, há ação, há trabalho. Isso é muito importante de você dizer para os nossos telespectadores. E que eles possam desejar realmente, olha, nós sabemos que você continua vivo, então nós queremos que você esteja dando continuidade à sua vida, reencontrando os entes queridos que já estão no mundo espiritual antes dele ter chegado. Esperando por eles também. Com certeza. E esse reencontro é baseado na nossa conquista do equilíbrio. Quando nós já estamos prontos para reencontrá-los, Deus permite esse reencontro. Está vendo? As pessoas entendendo tudo isso vão ficando com menos medo da morte, não é verdade? Exatamente, é a base do conhecimento, né? O conhecimento fornece, como disse Jesus, a base sólida para a nossa fé, para a nossa confiança em Deus. Por isso que Jesus foi muito claro, né? Quando nos convida a conhecer a verdade. O que é essa verdade? É essa realidade espiritual que nos envolve. Somos espíritos imortais e às vezes a gente fala, nós comentamos isso nas assistências, nas aulas, e aí sempre levanta alguém e fala assim, eu não tenho muita certeza. E aí nós dizemos assim, olha, mas não é porque não aceitamos que a realidade muda. Nós somos espíritos imortais, viajores do tempo. E o amor, o carinho é nosso estímulo. As conquistas amorosas que vamos fazendo, de afinidade, é a construção da nossa família universal. Né? Muito bom. Uma pergunta que nós recebemos muito por e-mails, às vezes até por telefone, ou de alunos também, sobre o espírito acompanhar o seu funeral. É possível acontecer isso, Vera? É muito interessante a pergunta, né? E nós sabemos que os espíritos nos respondem no Livro dos Espíritos que frequentemente o espírito que acabou de desencarnar, ele acompanha o seu funeral. Mas ele acompanha, mas muitas vezes ele não está entendendo direito o que está acontecendo. Justamente porque ele às vezes está passando por aquele momento que nós comentamos, da confusão, dele ainda não perceber direito que faz parte agora do mundo espiritual. Mas ele acompanha, ele recebe as homenagens, ele recebe o carinho, aquilo tudo chega para ele, uma prece que é feita num velório, entra como um conforto espiritual para ele. E aí, Silvia, a gente tem que reforçar uma coisa muito importante, que é o nosso comportamento num velório. Né? Nós precisamos lembrar que nós temos que ter, nesse momento, um respeito muito grande, ter uma postura muito digna de oração, de prece, de silêncio, não de tristeza, mas de respeito, porque esse espírito está tentando entender a situação, está recebendo a nossa amizade, nossa vibração, nosso carinho, e também em respeito à própria família, que está trabalhando a dor da partida naquele momento, porque o contato físico termina ali. Então, nosso comportamento no velório, no funeral, também tem que inspirar esse respeito para com o desencarnado e para com a família. Muito bom, Vera. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você, que eu sei que você trabalha em várias assistências espirituais. Existe uma assistência espiritual para quem perde entes queridos? Graças a Deus nós temos na federação. E específica. E é nós com muita alegria, porque é um trabalho que nós fazemos com muito amor. E as pessoas que perderam, entre aspas, né, o ente querido, porque não perdemos, eles partem para a pátria espiritual. As pessoas que estão trabalhando essa dor da saudade podem sim encontrar na Federação Espírita do Estado de São Paulo uma assistência espiritual que foi planejada pelo mundo espiritual, pelos benfeitores que dirigem a nossa casa, especialmente para cuidar de nós nesse momento da separação. E nós percebemos, essa assistência foi fundada no ano de 2000. E nós percebemos que os benfeitores espirituais que atuam no socorro, eles cuidam do encarnado que nos procura, mas também eles cuidam do desencarnado.
Porque às vezes esse desencarnado, ele está perdido, ele está desorientado, ele está confuso. Eles têm uma habilidade para socorrê-lo, né? E muitas vezes ele já está sendo amparado, já está sendo protegido, já está sendo socorrido, eles reforçam esse socorro. E para o encarnado, nós percebemos que a espiritualidade montou uma assistência onde ele frequenta uma vez por semana durante 10 semanas. E é interessante que é uma das mais longas assistências da nossa casa. E a espiritualidade criou isso porque eles nos disseram que essa dor da saudade é uma dor que oscila muito. Às vezes a pessoa alcança uma melhora, mas de repente a saudade aperta, ela cai de novo. Então eles precisam de 10 semanas para poder, inclusive, nos ajudar a transformar a dor da saudade numa linda lembrança de amor. E nós percebemos, Silvia, nessa assistência que nós trabalhamos desde 2000, que uma das coisas muito importantes que nós gostaríamos até de deixar registrado aqui é que todos nós temos um ente querido, amado no mundo espiritual. E quando essa partida acontece, nós esquecemos dos bons momentos. Nós passamos a lembrar, e quando nós ouvimos os depoimentos dos assistidos lá no nosso querido chama Consolo, Pasteur 3 Consolo, é dirigido também pela equipe de Pasteur e chama-se Consolo. E nós percebemos que as pessoas, quando durante as palestras, elas podem fazer algumas perguntas, algumas colocações, e às vezes elas começam a comentar somente as dores do momento da partida, o momento triste da separação. E nós gostamos sempre de lembrar essas pessoas. Quanto tempo você viveu com essa pessoa? Ah, vivi 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos. E aí nós fazemos a pergunta, mas nesses 2 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos, quantas lembranças bonitas você tem? Ah, são várias. Então por que lembrarmos deles na tristeza? No momento da dor, no momento da doença, no momento do acidente, porque nós precisamos trabalhar também essa lembrança. Nós precisamos começar a lembrar desse nosso ente querido que está no mundo espiritual, no momento que ele estava saudável, que ele estava jovem, que ele estava sadio, que nós rimos muito, que nós nos abraçamos, que nós brincamos, que nós discutimos uma coisa boa, que nós fizemos refeições juntas, passeamos juntos. Então, essa lembrança do momento feliz nos ajuda a trabalhar a saudade para que não seja uma dor, mas uma lembrança de amor. Né? Vera, essa entrevista foi bastante esclarecedora e, por que não dizer, muito consoladora. Agradeço do fundo do coração você ter estado aqui conosco. Esperamos você mais vezes, que nós sabemos que você é uma especialista em Evangelho no Lar. Oportunamente faremos uma entrevista e você vai nos esclarecer sobre esse trabalho tão lindo do Evangelho no Lar. Muito obrigada por hoje, Vera. Muito obrigada mesmo. A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOE, localizado na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista. Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro com 70% de desconto na livraria da FESP, localizado na Rua Maria Paula, 140, Bela Vista. Estamos iniciando o quadro O que é o Espiritismo. Nossa convidada de hoje, Celisa Maria Germano, que é pedagoga, trabalha na FESP há muitos anos e já foi diretora de vários cursos da área de ensino. Atualmente é diretora das edições FESP da área de divulgação. Tudo bem, Celisa? Você está boa? Tudo bem, Silvia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui.
e também a todos, que Jesus permaneça nos lares de todos. Celisa, hoje a nossa produção foi até o público para saber quais perguntas eles gostariam de fazer para você. Vamos até lá então? Vamos saber? Vamos até lá. Eu gostaria de saber por que a gente faz essa homenagem no dia 2 aos nossos entes queridos que morrem, desencarnam, porque para nós espíritas eles desencarnaram. Eu gostaria muito de saber. É muito interessante essa primeira pergunta, o porquê dia 2 de novembro é dia de finados. Então nós vamos fazer uma pesquisa e é interessante porque vem desde a antiguidade. É cultura antiga reverenciar os mortos, né? E dentro do cristianismo nós seguimos a tradição judaica. Então, reverenciar os mortos era muito importante. E a gente observa que este culto, né, tem uma ligação já com algo espiritual, porque sempre foi muito forte esse culto da antiguidade. Com o passar dos anos, milhares de anos, século I, né, depois de Cristo, este culto começou a se tornar muito mais ainda forte. E ele passou a ser reverenciado entre os mártires, os cristãos, os que eram mártires, conhecidos e desconhecidos. Isso tornou-se com tal frequência que com o Papa Gregório III, no século mais ou menos VII, ele resolve instituir que todos os padres rezassem missa para os mártires, conhecidos e desconhecidos. Mas até então já se fazia um culto que era no dia, me parece, dia 15 de maio, entre os anos 609 a 610. Depois que Gregório instituiu a missa para os padres em todas as igrejas, ele mudou a data para o dia 1º de novembro. Ah, não era dia 2, não era 2, então. Era dia de todos os santos, primeiro. Primeiro foi, então, instituído o dia de todos os santos, quer dizer, eram os mártires de antigamente, conhecidos e não conhecidos. Ah, sim. Porém, entre os anônimos, o povo, também havia esse culto, né, de visitar e reverenciar os seus mortos. Então, com o passar do tempo, até tem uma citação no livro de Santo Agostinho, o livro Confissões de Santo Agostinho, ele faz uma reverência, né? Ele pede para Deus, né, ora para Deus proteger sua mãe. Então é uma reverência, isso no século IV, hein? Que ele já, porque não tinha esse hábito, a igreja, então eles já começaram a fazer esse culto. E no livro de Santo Agostinho a gente observa isso. Com o passar dos anos, isso daí foi se extinguindo, aumentando cada vez mais. Aí no século, mais ou menos século XI, alguns papas iriam instituir uma data para todos, não só para aqueles mártires, mas para todos, né, para que eles fossem lembrados por causa do purgatório, para que a alma não ficasse purgando. Certo. Então foi estabelecido isso no século XI. A Igreja Romana. Então. Na Igreja Romana. Aí eles fizeram uma reunião para estabelecer-se uma data. Se o dia 1º era o dia de todos os santos, então o dia finados, dia dos mortos, né, seria no dia 2 para dar sequência. Para quê? Para que as pessoas pudessem reverenciar também os seus entes queridos, porque estava ficando no esquecimento, né? Então precisava lembrar através do coração e através da oração. Muito bem, Então, Celisa, mas você nos deu uma aula, né? Acredito que o nosso público esteja satisfeito. Vamos agora ver qual a segunda pergunta que nós temos para a Celisa. A pergunta é a seguinte: preciso ir ao cemitério? Então, Celisa? Pois é uma pergunta muito interessante essa.
a fraternidade sempre tem que estar presente entre nós, né? O amor e a caridade. Existem, né? A grande maioria precisa de um local físico para reverenciar seu ente querido. Então, a data é muito importante para relembrar, né? Hoje é o dia que eu tenho que ir ao cemitério. Então, dia 2, finados. Então, vá ao cemitério. Isso lhe faz bem? O teu coração está pedindo isso? Então, vá. Sempre que o coração pedir, é com amor, faça. Mas cortando tabus, cortando preconceitos de chegar em casa, e aí pisei na terra do cemitério, e aí o que eu faço com a roupa? Chego em casa, vou lavar minha roupa. Isso tudo são tabus, são preconceitos, não tem nada a ver. Você foi lá visitar o seu ente querido, lembrando que o ente querido não está ali, né? Ali é um lugar físico para colocar a nossa matéria. O nosso ente querido, né, já está bem vivinho no plano espiritual, não é isso? Mas para ter essa compreensão, ainda precisa de estudo, precisa de conhecimento. Então vamos aceitar sim, há necessidade de ir no cemitério, você se sente bem indo ao cemitério, então vá. Mas vá ao cemitério com prazer, com leveza, com amor. Não é? Pense no seu ente querido sempre com muito amor. A saudade tem que ser doce, né? Uma saudade que a gente pode dizer assim, uma saudade com mel e não com fel, não é isso? Porque como que nós vamos nos ligar ao ente querido? Nós nos ligamos ao ente querido através do pensamento. É o pensamento que vai até ele, né? É o nosso pensamento que vai, porque longe é um lugar que não existe. Então, né, através do nosso pensamento, ele vem até nós. Não é isso? Isso me faz lembrar um livro, A Vida no Além, do Francisco Cândido Xavier, que ele conta fatos verídicos de cartas psicografadas e mensagem para as mães. Então, ele conta, numa das cartas, ele relata o desencarno de vários estudantes de um ônibus que sofreu um acidente, vários estudantes desencarnam. E a mãe de um deles não se conforma. Então, o desespero dela, né? Desespero de orando, de pedindo com aquele peso, né? Para o filho, indo diversas vezes ao cemitério. E ele escreve, manda uma mensagem para ela, que ele tem muito pesar, porque o acidente com ele não deixou sofrer tanto do que assistir a dor dela da onde ele está. Né? Então ele pede para que ela pense nele, mas pense com uma forma mais leve, uma forma mais doce, porque ele estava sofrendo mais que ela. Isso é um exemplo para todos nós. Então, esses exemplos deixados pelo nosso irmão Chico e pela vida que está aí, né? Já está, eu acho que já chegamos a um momento que nós temos que clarear um pouco mais a nossa mente, buscar um pouco, né? Porque se na antiguidade eles já cultuavam tanto, reverenciavam o temor da morte, é porque acreditavam em alguma coisa além da morte. E isso nós podemos buscar nos antigos. Os antigos cultuavam sim a morte, reverenciavam a morte, né? Então, nós temos que, hoje, em pleno século XXI, buscar um pouco mais, né? O porquê, para que estamos aqui, para onde vamos. Isso é tão importante. E o Espiritismo nos dá essas respostas. Exatamente. Né? A nossa doutrina nos ensina com uma clareza como caminhar, não é? Muito bom. Vamos, então, agora saber lá do público qual é a próxima pergunta. Por favor, eu queria saber se é importante levar flores e velas no cemitério no dia de finados. Celisa, é importante? A mesma coisa, o seu coração está pedindo que você leve aquele ramo de flores, velas. Leve, mas não há necessidade, como eu já disse anteriormente, daquele lugar fixo. Você não precisa ir até lá. A melhor luz para o espírito, né? Para esse ente querido que partiu, a melhor luz é a prece, é a oração, não é?
Então a oração é que vai iluminar os caminhos dele, não a vela, como ainda se acredita. Porque a vela foi criada, nossa, milhares de anos antes de Cristo. Criou-se a vela da gordura animal. A vela era formada assim. Somente no ano 3000 antes de Cristo, né, é que o Egito e a Grécia começavam a usar a vela para a vela redondinha em bastão, como a gente vê hoje, né, para cerimônias, para festas. E né? Jesus não acendeu nenhuma vela, Ninguém não é, acendia Celisa? vela. Não acendia vela. Então, era tudo para festas, cerimoniais. Lembrando que também a vela era para iluminar, sim, iluminar o ambiente. É, o ambiente. Não a caminhada espiritual. A caminhada talvez até concretamente na Terra, não é isso? Isso. Mas não é espiritual. Mas é o Evangelho né? que ilumina. O Evangelho na é a verdade. luz. Né? Quer levar luz para a sua casa? Abra o Evangelho. Quer levar luz para esse ente querido que está em viagem? Né? Pensamos que ele está numa viagem, porque se eu mudar a ótica do meu pensamento, porque nós sabemos que dói perder um ente querido. É sofrido para todos nós. Né? Por exemplo, mas o modo como nós vamos encarar essa partida é que faz toda a diferença. Sofrer ou não sofrer é escolha minha. Celisa, é tão natural que nós ficamos preocupados e quando o nosso filho viaja por apenas uma semana, telefonamos todos os dias, queremos que eles nos liguem para nós sabermos como eles estão. Imagine num momento de desencarne. É natural que fiquemos tristes, tudo, mas conhecendo a doutrina, tendo essas explicações do Consolador prometido por Jesus, acredito que nós vamos sofrer um pouquinho menos e vamos dar um sentido para a nossa vida. Exatamente, Silvia, né? Aí nós daremos um sentido para a nossa vida. Através do quê? Do conhecimento, do aprendizado, não é isso? Então, buscar. A vida é uma busca. Então, nós precisamos buscar para que nós possamos ficar melhor e nossos entes queridos também darem continuidade ao seu aprendizado. Muito bem. Nós temos mais perguntas? Eu gostaria de saber se nós podemos doar os bens dos nossos entes queridos, se não há nenhum problema para eles lá do outro lado, na vida, enfim. Celisa, o que você diria? Claro, pode sim. Né? Embora nós sabemos que existem muitos familiares que até fecham a porta do quarto do seu ente querido e não abrem mais, não é isso? Mas isso precisamos trabalhar o desapego. Né? Esse despreendimento, não é isso? E através da compreensão, né, por nós, o ente querido poderá realizar um ato de amor e de caridade doando os seus bens. Né? Ele aprenderá a doar os seus bens através de nós, mas nós também temos que desapegar, porque quando nós permanecemos com esse apego, ele também permanece apegado. Né? Porque lembrando que muitas pessoas têm a posse. Isto é meu. Isso é meu. Né? Aí eles dizem, quando eu morrer, isso daqui vai meu, põe no caixão, porque eu quero isso comigo. Né? Esse despreendimento precisa existir. O que nós vamos levar daqui? O mestre já dizia, né? As nossas ações, né? Nossas atitudes tão nossas somente. atitudes todas em relação a nós e ao nosso próximo. Então faz mal tanto para o espírito como para o parente que ficou. Este apego. Então a libertação de ambos está assim, né? Em doar, em dar aqueles objetos todos, mas sempre, sempre se ligando ao ente querido, né? Através da prece, porque prece é conversar. Eu não preciso ter aquelas preces decoradas, não. É falar com Deus, é falar com o ente querido, é conversar. Quando eu pegava o telefone e conversava com ele aqui, é conversar simplesmente, é fazer essa ligação, porque essa ligação todinha é muita luz, se faz luz. Aí ele recebe, ele vai também ele tendo essa compreensão, né, para ter esse desapego, porque o desapego tem de ser de ambos os lados. E aí ele aprende a ter esse desapego.
porque é sempre presente em todas as situações a prece. A prece. Né? Tem Olha, uma música do Gilberto Gil, que ele diz assim, se eu puder falar com Deus. Né? Ele faz, né? É uma prece, essa música é uma prece. Ele faz quando ele perde o filho. Essa música é feita quando ele perde um filho. Né? Ele fala, nós precisamos nos despir. Despir do quê? Do orgulho, da nossa verdade, né? Dos nossos sentimentos de posse. Né? Olha, Celisa, muito importante tudo isso que você nos esclareceu, não é, a respeito dessa pergunta. Nós temos mais alguma pergunta? Não, então vamos agradecer, porque também terminou, acho que o nosso tempo, não é, Celisa? Agradecemos muito a sua presença aqui, todos esses esclarecimentos e contamos com você numa próxima oportunidade. Eu quero deixar aqui um convite para todos, né? Que venham conhecer a nossa casa, que venham até aqui, porque esses assuntos são assuntos que suscitam a curiosidade de muitos e aliviam a dor de outros. Então venham aqui conhecer a casa, né? Venham conhecer os nossos cursos, venham fazer parte dessa família maravilhosa. É um convite nosso e de Jesus. Não é isso? Muito obrigada, para dar um Celisa. sentido para a nossa vida. Para não é isso, dar um Silvia? sentido para a nossa vida. Então, vocês têm o nosso e-mail, o nosso telefone, podem nos procurar e que você será atendido primeiramente no DEPOI, como nós já informamos anteriormente, Departamento de Orientação e Encaminhamento, da parte espiritual. E depois você será naturalmente encaminhado para as nossas escolas do ensino. Muito obrigada. A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOI, localizado na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista. Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro com 70% de desconto na livraria da FESP, localizado na Rua Maria Paula, 140, Bela Vista. Eu gostaria de esclarecer os nossos telespectadores, devido nós termos recebido muitos e-mails sobre educação espírita para a infância. Nós temos sim, aqui na Federação, nós temos uma área inteira que se chama de Infância, Juventude e Mocidade. E temos toda essa literatura à disposição das crianças e dos jovens. Das crianças, o Brincando e Aprendendo o Espiritismo, e dos jovens, Jesus já falava no Espiritismo. Nós temos aqui um depoimento para dar de uma vivência, há muitos anos atrás, de uma criança que fazia o nosso curso, uma criança de apenas 5 anos de idade. A avó dessa criança que a trazia para o curso. E, em determinado momento, ela começou a faltar. Nós sentimos saudades, procuramos telefonar, ninguém respondia. Mas um belo dia apareceu aqui na Fiesp todos os familiares, o pai, a mãe, os tios, que nós não conhecíamos, porque nós conhecíamos somente a criança e a avó. E eles queriam fazer o curso que a criança fazia, porque eles acharam que no funeral da avó, né? No funeral da avó, a criança conseguiu explicar para todos o que acontecia naquele momento com a sua avó. Então ela dizia, a vovó não morreu, ela apenas desencarnou. Então os familiares estão até hoje aqui na casa, já fizeram os cursos, muitos deles trabalhando aqui na Fiesp. Esse depoimento que eu gostaria de dar para vocês. Encerramos assim mais uma pintura mediúnica e com muita alegria
com a equipe de Van Gogh, que esteve presente novamente aqui nos nossos estúdios. Ô Regina, qual foi a sensação que você teve durante este trabalho? De total envolvimento mesmo. Total envolvimento. Mas por intuição, inspiração ou mecanicamente você pintou? Por intuição. Por intuição. Então, explica um pouquinho para os nossos telespectadores como é que é essa intuição. Como você recebeu essa intuição? A partir do momento que eu pensei sobre o trabalho de hoje, me veio uma paisagem na cabeça. Ao certo, eu não conseguia distinguir, até que eu comecei a pintar. Isso, muito bem. Realmente a intuição acaba acontecendo antes, às vezes, do trabalho, e o médium já chega com a noção do que vai pintar. Muito obrigada, Regina. Esteja sempre conosco. Obrigada. Como sempre, encerramos o nosso programa trazendo uma psicografia. A de hoje foi ditada pelo espírito de André Luiz para o nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Todos os seus estados e condições, realizações e necessidades podem ser definidos por máquinas, engenhos, instrumentos, aparelhos, laboratórios e fichários da Terra. Entretanto, não se esqueça você de que o serviço ao próximo é a única medida que fornece exata notícia do seu merecimento espiritual. Viram como passou rápido o tempo? Porque nós estamos muito felizes. Muito obrigada pela audiência e esperamos vocês na próxima sexta-feira, das 12 às 13 horas, com o programa Um Sentido para a Sua Vida.